O Leão da Ilha, o esporte que ontem decepcionou o seu torcedor, perdeu para o Juventude e se estava ruim, o torcedor ficou pé da vida. Aplaudiram os jogadores do Juventude. Veja a situação. E o elenco se representou após novo vexame. E sábado tem o Atlético Mineiro, hein? Um abraço, boa noite, Vinícius Calado. Um abraço, Mário. Mário. Ó, você ainda tá invocado com a matemática, Mário? E não, eu nunca duvidei da matemática, né? Vê se depois da derrota de hoje ainda vai ter gente dizendo que matematicamente não tá rebaixado. Mas é porque... Não, mas vou dizer ainda, porque se o Santos ganhar, vai para 36 aí pontos. Pode ser rebaixado no sábado. Aí no sábado, porque matematicamente o Sport chega a 38. O ganhando hoje vai para 36, né? 36, isso. Aí pode chegar em 38. Aí ficam 2 pontos. Aí aí no sábado... É pragmática, né? É por isso que eu tô dizendo, há muito tempo tá rebaixado. Enquanto ficar com essa conversa, não estamos vendo, porque não sei o quê, e o torcedor já tá ligado, que isso aí é migué, viu? Isso é muito migué, viu, Vinícius? Mas, como a gente falou, Mário, você trouxe bem na manchete, o Sport perdeu ontem 2-0 para a equipe do Juventude. Eu acho que, muito além do resultado, né, da derrota, que óbvio é péssimo, né, a gente destaca muito, Mário, que o torcedor muitas vezes não tem a ciência, mas o Sport ontem perdeu para a equipe que tinha até então a pior campanha como visitante. Veja, o Sport é o lanterna, de longe, uma das piores campanhas da história da Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, e o Juventude tinha uma campanha como visitante pior do que o Sport. Aí você tem noção de quão ruim era a campanha do Juventude como visitante. Aí o Sport chega na ilha, perde, não faz um gol, toma 2, na verdade tomou 3, né? Só que o primeiro do Gabriel Talhari, aquele de voleio, foi anulado por conta da falta cometida no goleiro do Sport. Mas é um Sport que foi, assim, uma das piores partidas do Sport, não só na temporada. Faz tempo que eu não via o Sport em casa jogar como jogou, ou não jogar como foi ontem, né, Mário? Então, é um Sport que tem essas 7 partidas restantes, se reapresentou hoje à tarde e só tem mais uma atividade, que vai ser amanhã pela manhã, para já pegar nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro, que ontem meteu 3-0 no Bahia. E o Atlético deixou para se reabilitar justamente ontem com o Bahia, né? Jogando, teve gol do Hulk. Que gol 500, de falta, né? Também teve, meu amigo. Todo mundo jogou bem ontem no Atlético, né? Muito, muito bem. Gol 500 não. O Hulk 500 jogos pelo Atlético. Isso mesmo. E agora vamos lá. Em relação à escalação, né? Vai ter algo de diferente? Porque agora, perdido por 1, perdido por 1000. Ou não, Vinícius? Veja, Mário, depois das declarações do Lucas Lima, do Gabriel Vasconcelos, do próprio César, né, depois do jogo, o que o Sport não jogou ontem, e você chegar para uma partida assim em cima, rapidamente, né, com curto espaço de tempo, e você não mudar, você tem todo o respaldo possível para trocar quem quiser do time titular. E se isso minimamente não for feito, vai ser um atestado de, não vou dizer nem de incompetência, mas talvez de letargia, né? Então, o mínimo que se espera é alterações. Eu não estou dizendo que o Sport vai mudar 6, 7, 8 jogadores, mas até mudar em todos os setores da equipe, eu acho que vai ser algo até natural. Como procurar, Flauber, motivação em um time que já está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, diante de um Atlético Mineiro que vem com fome de pontos, porque ainda não livrou matematicamente o rebaixamento? Mário, eu tenho uma visão um pouco diferente. O jogador de futebol, ele é um trabalhador como nós. Você se levanta para quê? Qual é a sua motivação? Sua motivação, você gosta do seu emprego, você tem que sustentar a sua família, né? E essa questão de motivação para o jogador de futebol, pelo salário que ele tem e pelo clube que ele joga no esporte, não deveria existir essa desmotivação. Agora, existe o desinteresse. Ontem eu assisti uma grande parte do jogo e o time é ruim, isso é inegável. O time é ruim. Mas a falta de vontade da grande maioria dos jogadores
a falta de compromisso da grande maioria dos jogadores, isso é que deixa todos os torcedores do esporte, deixa a imprensa revoltada. E se a outra coisa é a falta de atitude. Por quê? Se Daniel Paulista não pode tirar a metade desse time e colocar a base, porque esse time já está rebaixado a 15 jogos. Né? Matemática. O Sport não joga para ganhar há muito tempo. César Lucena não vai fazer. O presidente tem que fazer, cara. Porque vê jogadores, não vou citar nomes aqui, mas vê jogadores aqui andando em campo e perder por Juventude. Eu acho que o Juventude não fica, Mário, nem entre os 12 da Série B. Nem entre os 12. E o Sport consegue levar um olé do Juventude. O Sport consegue, os jogadores do Sport, falta tanta vergonha na cara, que a torcida do Sport está gritando olé pro segundo pior time da Série A. O Sport é o pior e o Juventude é o segundo pior. E a torcida do Sport gritando olé. O jogador não tem nenhuma reação, nem vergonha tem. Aparece um ou outro, vai aparecer o Gabriel Vasconcelos, apareceu o Lucas Lima, mas é notório que esse time do Sport está entregue. A falta de compromisso de 70% do elenco do Sport é notável para qualquer um. É uma situação bastante complicada e muito delicada. E como o Flávio falou, Vinícius, a arquibancada refletindo, né? O campo, pior público de 2025, vaia, olé, etc, etc e etc, Vinícius. Você que sempre tem todos os números detalhados do plantão TMC, você se recorda do público de ontem na ilha, Mário? 4.500 e quantos torcedores, eu não lembro o final. 4.919. 4.919 torcedores. 4.919. E o público do esporte na temporada, e eu me arrisco a dizer dos últimos anos, viu, Mário? Não lembro a última vez que a ilha recebeu menos de 5.000 torcedores. O Campeonato Pernambucano, em jogos que a gente sabe, no clássico você leva muito torcedor, nos jogos intermediários você leva um público razoável, mas nem com os intermediários chegou a 4.900 e alguma coisa não. Eu não me recordo, Mário. Eu acho que pode ter dado 6, 7, 8 mil, mas eu não me recordo de um público menor do que 5.000 torcedores na ilha, não, nos últimos anos. Você acompanhou, Flávio? Qual foi o jogo? Fluminense. Isso. De lá pra cá, o que é que você viu de mudança no esporte? Se é que teve alguma mudança? Pra pior. Foi pior? Tá começando pior do que... Pra pior. O esporte começou... pelo menos você via, e até certo ponto com o Daniel Paulista, uma ideia tática e alguma vontade de alguma parte dos jogadores. É um certo momento, o Daniel Paulista agora trouxe de volta o Sérgio Oliveira. Qual o credencial que o Sérgio Oliveira mostra para ser titular do esporte? Qual? Esse fez a gente viajar, né? Tipo, no jogo com São Paulo, ele jogou muito bem. Aí todo mundo naquele jogo, empatou, Sérgio Oliveira é o cara, e ele foi debate nacional. Sim. E agora não conseguiu. E aí o que mostra? Mostra desinteresse. Agora, o porquê dos interesses? Só lá dentro, os líderes dentro do clube, que é os técnicos e o Yuri Romão, a diretoria do esporte, tem que entender o que foi que houve. Agora, pra mim, o esporte só foi caindo. Daniel Paulista jogou a toalha. E com o César Lucena agora, o esporte piorou mais uns 50%. Que ele não é culpado, tá? Ele não é culpado, mas mostra que os jogadores não estão, uma grande parte, comprometidos a mudar isso. Então, o Yuri Romão, se ele fala, pelo menos o papo que ele fala, que ele tá tudo sob controle, que ele tá liderando o clube, que ele sabe o que vai fazer, se ele acha que seus funcionários estão rendendo mal e o prêmio que ele dá é manter todos eles pro ano que vem, cara, é difícil ver o esporte nessa situação. Eu tenho 43 anos, Mário. Eu me arrisco a dizer que esse time do esporte é um dos 3 piores que eu já vi na minha vida. O torcedor tá falando praticamente a mesma coisa que o Flauber, né? Em relação ao desempenho do time do esporte na atual temporada, um time que não conseguiu dar liga, como se diz no popular, né? Na competição, não só agora, tá? Essa bronca já vem desde o início do ano.
No Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste Mário, e agora no Brasileiro. Vamos lembrar lá atrás, o Sport perdeu pro Náutico. O Náutico tava jogando nada. O Sport perdeu pro Santa Cruz de 1-0, lembra? O Sport foi atropelado pelo Fortaleza. Aí depois ele volta, se organiza um pouquinho de nada e ganha o Campeonato Pernambucano, que todo mundo sabe que o nível do Campeonato Pernambucano é um nível muito abaixo dos campeonatos Série A e Série B. Oi, pode falar. E teve a eliminação na Copa do Brasil pro Operário de Várzea. Isso foi ali já. Aquele ponto ali já era para ter mudado pelo menos 50% das coisas. E não foi feito nada. Ali era para Pepa ter sido demitido ali e ter trazido um técnico com mais rodagem, com mais liderança. Porque esses jogadores aí, é claro, me parece que não respeitam o treinador, as ideias dos treinadores. Não respeitam. O problema é que o Sport demorou demais para mexer e quando mexeu errado. Aí, meu amigo, complicou ainda mais. Agora, pouco tempo e já tem, eu vou até dizer, pedreiras pela frente, porque Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo. Olha para aí, Vitória, aí tem Santos, Bahia e Grêmio. São jogos que restam para o Sport até o final da competição. Tem torcedor, Vinícius, que está torcendo para acabar logo o campeonato da Série A. Ô, Mário, verdade. E veja, se o Sport tivesse outrora disputando uma Série A, até mesmo lutando contra o rebaixamento, veja que cenário promissor. Não estou dizendo que seria fácil, mas veja, você lutando contra o rebaixamento, você pegar 3 jogos em sequência em casa, tendo à frente a pior campanha como visitante, que era até ontem o Juventude, tendo o Atlético Mineiro, que agora está, de certa maneira, tendo um futebol mais consolidado com o Sampaoli, né? Passando por uma metamorfose, quase isso, mas chegou à final da Sul-Americana, tem seus méritos, mas não é o Atlético de outrora, de outra oportunidade, que muitas vezes era um bicho-papão a nível nacional, e teria o Flamengo, que a gente não sabe no dia 15 o quão mobilizado vai estar para esse jogo, não pela importância, não por nada, mas porque tem outros focos, pode ter que cuidar de algum atleta por questão de estar focado na final do dia 29, pode ser que o Palmeiras, daqui a 2 rodadas, já abra muito na pontuação, hoje já pode colocar mais um carro aí de diferença para o Flamengo, além da diferença no número de vitórias. Então seria um cenário, assim, entre aspas, perfeito. Mas não, o Sport vai para uma sequência de 3 jogos e tem torcedor que não está nem se atentando que o Sport tem 3 partidas consecutivas como mandante e agora, no caso, tem mais 2, que é contra o Atlético e o Flamengo. Agora, era um jogo que acreditava-se na possibilidade de vitória e é um tipo de partida que, se o torcedor já vem se machucando durante a competição, você perder com quem está juntinho ali de você, na lanterna, o Sport, o Juventude era o vice-lanterna, a forma como o Sport se comporta, as declarações do pós-jogo me chamaram muito a atenção também. É uma derrota que tem um ingrediente de fim de 2025 mesmo, para o elenco, para a comissão técnica, porque tá difícil a situação do Sport. O vexame é grande. Maílson, eu acredito no seguinte, eu acho que deixou muito claro que a verdade é que o Sport não disputa nem mesmo com as equipes da zona de rebaixamento. A pontuação mostra isso, porque há uma distância. O Sport está bem mais atrás do que o primeiro à frente dele, mas isso ficou demonstrado tecnicamente no jogo de ontem. E eu acho que tem muita coisa que é preciso analisar do contexto de ontem, mas eu acho que principalmente é entender essa situação da reta final do jogo, sabe? A reta final do jogo deixou uma sensação muito triste para o Sport nessa temporada. E triste por quê? Porque ao mesmo tempo que você viu os torcedores decidirem, como forma de lidar com esse fracasso, a conversão, né? Eles converteram o próprio time em piada. Então, eu até falava sobre isso, o Vinícius lembrou, disse, olha, nós estamos parecendo aqui que estamos num circo, o torcedor é a plateia e ele está rindo, os palhaços são os jogadores. Com todo respeito aos profissionais, porque eles transformaram
O insucesso, as dificuldades dos caras em campo, os erros, em algo jocoso, engraçado, motivo de piada. É uma forma que a plateia encontrou de lidar com aquele fracasso, com aquela frustração, porque era algo inimaginável que o Sport mostrava em campo. A total falta de coordenação, incapacidade para questões primárias, como um passe curto, uma finalização com a bola a poucos centímetros à frente do jogador. Então, assim, a plateia transformou aquilo em graça, em piada. E era ao mesmo tempo engraçado, era extremamente penoso você ver um jogador profissional ou jogadores profissionais tentando acertar o básico e sem conseguir. Os caras estavam tentando e eles não conseguiam. Então, de fato, é a demonstração da campanha do Sport, né? É meio que... Por que o Sport caiu de divisão? Veja o jogo contra o Juventude. Você vai entender por que caiu. Você vai entender que o Sport não está na competição. O Sport não está nem mesmo na competição entre os rebaixáveis. O Sport disputa um campeonato paralelo dele com ele mesmo. E um ponto que é importante ressaltar é que se havia, né, alguma defesa de que, ainda que o rebaixamento seja iminente, uma questão de tempo, ainda seria importante a manutenção dos jogadores por uma pretensa despedida com dignidade, honrosa ou coisa assim, eu acho que isso foi por terra ontem. Então, me parece que o momento é oportuno para procurar os profissionais diante desse cenário e dizer, olha, quem quiser resolver sua vida de agora em diante, vamos resolver, entrar em acordo e seguir a vida. Porque a sensação que deu no apito final é que os jogadores do Sport, diante da própria situação, pareciam pensar no calendário. Quantas faltam ainda? Quantos jogos ainda restam para a gente jogar? E diante disso aí, diante do resultado que já está claro que é de rebaixamento, para que você precisa manter? Eu acho que se for possível, você faz até uma economia e algo positivo até para alguns profissionais que não vão querer se submeter a esse sacrifício, a essas dificuldades nos jogos. Então, assim, fica quem quiser ficar, mescla aí com os atletas da base, né? Claro, de maneira responsável, você não pode colocar o time em campo com menos jogadores, certamente não é recomendável você ter 2 ou 3 no banco de reservas, não é isso que eu estou dizendo. Mas alguns, certamente já dá para você negociar e os caras seguirem a vida deles e você, de fato, pensar em 26. Qualquer outra coisa, para mim, hoje, já não se sustenta enquanto argumento para a manutenção desse elenco até o final do ano.